Então, pessoal, hoje nós estamos aqui com a nossa primeira aula do curso para o CFC 2023.2, tá? Então, nós vamos ter a primeira aula, pessoal. O assunto mais importante hoje é contas contábeis. Por quê? Porque contas contábeis cai em todas, mas não é só uma prova, não. Todas as provas do exame de suficiência caem. Mesmo que não seja do exame de suficiência, qualquer concurso público você tem que saber as contas contábeis, tá? Então, vamos iniciar. Aí, primeiramente, pessoal, nós temos aqui o conceito de contabilidade, tá? Aí, ó, a contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio, objetivando representá-lo graficamente, evidenciar suas variações, estabelecer normas para sua interpretação, análise e auditagem, e servir como instrumento básico para a tomada de decisão de todos os setores direto ou diretamente envolvidos com a empresa. Contabilidade é a ciência que estuda e pratica, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades, mediante o registro, a demonstração expositiva e a revelação desses fatos, com o fim de oferecer informações sobre a composição do patrimônio, suas variações e o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza econômica. Então, pessoal, esse professor aqui, ó, Hilário Franco, foi um grande expoente da contabilidade, tá? Quando eu era rapazote, né, meu pai era formado em contabilidade. Aí sempre ele dizia, o que é a contabilidade? Aí a gente ficava sem saber, ele disse, é a ciência que estuda o patrimônio das entidades. Então, praticamente, pessoal, era só isto, estuda o patrimônio das entidades. Hoje não, a gente vê que estuda e pratica e controla, interpreta os fatos ocorridos no patrimônio, tá? Então, antigamente era só estudava o patrimônio da entidade, né? Estuda e controla. Hoje não, hoje é estuda, controla, pratica, faz tudo com o patrimônio da entidade, tá? E qual é a finalidade da contabilidade? A finalidade da contabilidade é produzir informações que sejam úteis para seus usuários. Para ser considerado útil, a informação deve possuir características fundamentais de relevância e de representação fidedigna. Então, pessoal, qual é a finalidade da contabilidade? Ó, você bota aqui, ó, FI, tá? Fornecer informações. Então, a finalidade, fornecer informações. Para quem essas informações? Para os seus usuários. Então, pessoal, fornecer informações para os seus usuários, tá? Informações. Então, a finalidade da contabilidade é fornecer informações. E qual é o objeto da contabilidade? O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio das aziendas. E o que são aziendas, pessoal? Aziendas são as entidades econômico-administrativas, tá? Então, ó, entende-se por patrimônio o conjunto de bens, direitos e obrigações. E aziendas são as entidades com ou sem fim lucrativo. Então, pessoal, qual é o objeto da contabilidade? O objeto da contabilidade é o patrimônio. E o patrimônio é formado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações, tá? E o que são aziendas? Aziendas, pessoal, é o campo de aplicação da contabilidade, ou seja, você aplica a contabilidade aonde? Nas entidades com fins ou sem fim lucrativo. Ou seja, praticamente todo mundo tem que ter contabilidade. Então, pessoal, eu tenho minha contabilidade, você tem a sua contabilidade. Então, a contabilidade, pessoal, a gente diz contabilidade no sentido bem simples, né? Mas toda empresa, ou seja, toda entidade tem a sua contabilidade, tá? Mesmo que ela não tenha fim lucrativo, ela tem a sua contabilidade. Entidades com fim lucrativo são as empresas, ao passo que sem fim lucrativo são os entes públicos, as associações, as entidades de classe, etc. Aqui, ó, por exemplo, pessoal, o CFC. O CRC presta conta para o CRC, ou seja, é uma entidade sem fim lucrativo, mas tem que ter a sua contabilidade, tá? Desta forma, o objeto de estudo da contabilidade é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Por que que o conjunto de bens, direitos e obrigações, pessoal, é o nosso patrimônio, tá? Aí, pertencentes a qualquer entidade, seja ela pública ou privada, e ainda com fins lucrativos ou não. Aí, só mais um detalhe.
Aqui, pessoal, é só para a gente ter a ideia, tá? Para fins das normas brasileiras de contabilidade, considera-se empresa de grande porte, a sociedade de grande porte, definida nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 11.638 de 2017, ou seja, que tenha receita bruta superior a 300 milhões, ou ativos superiores a 240 milhões. Aí, pessoal, essas daí são as entidades de grande porte, tá? Empresas de médio porte, a entidade cuja receita bruta no exercício anterior tenha sido até 78, aliás, de 78 milhões, igual ou inferior a 300 milhões. Então, mais do que 300 milhões, entidade de grande porte. De 78 até 300, empresa média, tá? Pequena empresa, a entidade cuja receita bruta no exercício anterior tenha sido superior a 4.800.000 e igual ou inferior a 78 milhões. Ou seja, as pequenas empresas, pessoal, ela tem que ter uma receita bruta, né, de 4.800.000 até 78 milhões, tá? E a microentidade, a entidade cuja receita bruta no exercício anterior tenha sido igual ou inferior a 4.800.000 reais, tá? Isso aqui, pessoal, trouxe aqui só por curiosidade, mas isso aqui às vezes também cai em prova, tá? Isso aqui é bom ficar sabendo, principalmente a gente que é contador, né? Continuando. Quem são os usuários da contabilidade? Usuários da contabilidade, pessoal, são as pessoas físicas ou jurídicas interessadas nas informações prestadas pela contabilidade. Dentre elas, investidores. Ora, se eu vou investir numa empresa, pessoal, eu tenho que saber se aquela empresa está dando lucro ou não. Por isso que o investidor, ele é interessado na informação prestada por essa contabilidade, tá? Credores por empréstimo. Os bancos, pessoal, querem saber como é que está a sua empresa. Por exemplo, credores por empréstimos é porque ele emprestou dinheiro para você. Então, ele quer saber como é que está a sua empresa para saber se você vai ter a capacidade de pagar ou não esse empréstimo. Você vai pedir um empréstimo no banco, ele quer ver a saúde financeira da empresa para ver se tem condições ou não de você receber o empréstimo, tá? Outros credores não significa ser só banco, significa outras pessoas, tá? Administradores de pessoas jurídicas, governo, com base na contabilidade das empresas, impõe tributação às mesmas e realiza análise global da economia do país. Concorrentes, os próprios concorrentes estão interessados na sua contabilidade, tá? E especuladores. Aí aqui nós temos as funções da contabilidade. A função da contabilidade, pessoal, é econômica administrativa. A função administrativa consiste em controlar o patrimônio da entidade, a passo que a função econômica está voltada à apuração do resultado, o rédito. Então, pessoal, administrativa, função administrativa, administrativa, controlar o patrimônio. E a função econômica? A função econômica, pessoal, olha aqui, ó, bacana aqui, ó, função econômica, ó. Pessoal, deixa eu ver aqui só rapidinho o que é que a dona Ana Carla quer, tá? Que eu acho que ela é do curso também. Função econômica, apurar lucro ou prejuízo. Então, pessoal, ó, econômica vem de DRE, então é só você lembrar, ó. A DRE tem a função econômica, tá? Então, função econômica, DRE. Deixa eu só ver aqui o que é que a dona Ana Carla quer, por favor, pessoal. É aluna do curso, eu acho que ela não está conseguindo entrar. Bora lá, pessoal, continuando. Aí nós temos as técnicas contábeis, tá? Pessoal, essa primeira parte aqui é muita teoria, só para a gente se situar na contabilidade, tá? Eu já poderia começar bem mais avançado, mas eu quero começar aqui dessa primeira parte, que é para você ter a ideia da contabilidade, tá? Aqui, ó, técnicas contábeis.
A contabilidade é uma ciência e tem por objetivo o registro dos fatos contábeis, o controle do patrimônio e gerar informações úteis aos seus usuários. Para que possa alcançar esses objetivos, são utilizados a técnica de escrituração, das demonstrações contábeis, das análises das demonstrações ou de balanço e da auditoria. E aí, pessoal, nós temos aqui as técnicas. Escrituração. O que é a escrituração? É a técnica contábil que se encarrega do registro dos fatos que alteram o patrimônio de uma entidade. Vale dizer que toda vez que ocorrer alguma alteração dos bens, direitos ou obrigações de uma entidade, essas alterações devem ser registradas por meio de técnicas de escrituração. É o que ocorre no dia a dia, pessoal. Houve uma mudança ali, você tem que registrar na contabilidade, tá? Então, isso aí chama-se técnica de escrituração. Você faz os registros, tá? Demonstrações contábeis. A técnica das demonstrações contábeis está voltada à elaboração de relatórios resumidos apresentando a situação patrimonial em determinada data. Balanço patrimonial. A demonstração do resultado do exercício. As fontes ou origens de recursos e suas aplicações. E a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, além de outros demonstrativos. Aí, pessoal, essas demonstrações contábeis, a gente vai ver durante o curso uma a uma, tá? DFC, DRE, DVA, balanço patrimonial, notas explicativas, isso aí a gente vai ver uma a uma, tá certo? Então, isso aí é uma técnica, as demonstrações contábeis. Aí nós temos também a auditoria. Auditoria contábil compreende o exame de documentos, livros contábeis, registros, além de realização de inspeções e obtenção de informações de fontes internas e externas, tudo relacionado com o controle do patrimônio da entidade auditada. A auditoria tem por objetivo averiguar a exatidão dos registros contábeis e das demonstrações contábeis no que se refere aos eventos que alteram o patrimônio e a representação desse patrimônio, buscando a detecção de erros e fraudes. Além de ser uma técnica contábil, a auditoria também pode ser entendida como um ramo da contabilidade. E, por último aqui, pessoal, nós temos a análise de balanço. É a técnica que se utiliza de métodos e processos científicos, estatísticos, na decomposição, comparação e interpretação do conteúdo nas demonstrações contábeis. Para a obtenção de informações analíticas, veja-se que a análise não se limita ao balanço patrimonial, estendendo-se a outras demonstrações contábeis. E aqui, pessoal, a gente vai ter aula também sobre auditoria e sobre análise de balanço. Por quê? Isto aqui, pessoal, são figuras carimbadas nas provas do exame, tá? Então, a gente vai ter aula desses dois assuntos aqui. Aí, aqui eu tenho embaixo, ó. Lembrando que auditoria e análise de balanço são também especializações da contabilidade. Então, pessoal, nós temos 4 técnicas contábeis, tá? Quais são as 4 técnicas? Análise de balanço, auditoria, escrituração e as demonstrações contábeis. Então, isso aí são as técnicas contábeis. E aqui, pessoal, para encerrar essa primeira parte aqui do curso, tá? Eu fiz aqui um pequeno resumo. Tudo que nós estudamos está aqui neste quadro, ó. Contabilidade, estuda e pratica as funções de orientação, de controle, de registro relativo à administração econômica. A contabilidade é uma ciência social. Cuidado, pessoal, muita gente pensa que a contabilidade é uma ciência exata, porque envolve muitos números, tá? Não, a contabilidade é uma ciência social. Qual é a finalidade da contabilidade? Fornecer informações. Então, você sempre bota assim, pessoal, finalidade, fornecer informações a seus usuários. Aliás, aqui, pessoal, objetivo da contabilidade, controlar o patrimônio. E o objeto da contabilidade, acabei não colocando aqui, né? O objetivo é controlar o patrimônio e o objeto é o patrimônio, tá? E o que é o patrimônio? Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Campo de aplicação da contabilidade, as IENDAs. As IENDAs são as entidades econômico-administrativas. Funções da contabilidade, administrativa e econômica. Função administrativa, controle do patrimônio. Função econômica, apuração do lucro ou prejuízo. E aqui nós temos as técnicas contábeis, escrituração,
elaboração das demonstrações contábeis, auditoria e análise das demonstrações. Então, pessoal, por aqui nós encerramos esse primeiro tópico, tá? Isso aqui era só para lembrar você naquele primeiro dia que você chegou na faculdade de contabilidade, tá? Então, no primeiro dia que você estudou na faculdade, foi este assunto aqui, tá? Agora, vamos continuar aqui. Agora, nós temos o ativo, pessoal. A definição de ativo. Ó. Ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Então, pessoal, o ativo, isso aqui é o mais importante, ó, é um direito. O ativo, pessoal, é um direito potencial de produzir benefícios econômicos e controlado pela entidade. Então, é um direito e ele tem potencial de produzir benefícios econômicos e o controle é da entidade. Por exemplo, eu tenho aqui minha contabilidade, pessoal, eu tenho minha empresa e dentro da minha empresa tem uma máquina. Esta máquina, ela é de minha propriedade, é da minha empresa, então ela é um direito meu, é um ativo, tá? Ela tem potencial de produzir benefício econômico, ou seja, está fabricando algum material e ela está sendo controlada pela minha empresa. Então, pessoal, isso aqui é um ativo, tá? Aí aqui nós temos a definição de passivo. Passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Então, pessoal, passivo praticamente é uma obrigação. Então, sempre que você verificar a obrigação, você sabe que é um passivo. Por exemplo, você comprou alguma coisa fiado, aí você vai colocar lá no seu contabilidade, contas a pagar. Então, você comprou anteriormente e vai ter que pagar depois. Então, ó, é uma obrigação presente, ou seja, você está devendo hoje, de transferir um recurso econômico, ou seja, você vai acabar essa obrigação quando você paga, como resultado de eventos passados. Você comprou alguma coisa lá atrás e agora tem que pagar, tá? Para que exista um passivo, 3 critérios devem ser satisfeitos. A entidade tem uma obrigação, a obrigação é de transferir um recurso econômico e a obrigação é uma obrigação presente que existe como resultado de eventos passados, tá? Então, aqui são os 3 requisitos para a gente reconhecer um passivo. E a definição de patrimônio líquido? Patrimônio líquido é a participação residual dos ativos da entidade após dedução de todos os seus passivos. Ou seja, PL, pessoal, PL é igual ao quê? Ativo menos passivo, tá? Então, PL é igual a ativo menos passivo. Ó, patrimônio líquido é o PL. É a participação residual nos ativos da entidade após dedução de todos os seus passivos. E aqui, pessoal, é que a gente chamamos de equação fundamental da contabilidade. Equação fundamental da contabilidade. PL é igual a ativo menos passivo, tá? Aí essa também, pessoal, pode significar o seguinte, ó, ativo é igual passivo mais PL, ou a mais comum, né? A gente coloca esta daqui ao contrário, tá? Ativo menos passivo é igual ao PL. Então, pessoal, todas as 3 aqui é a mesma coisa, tá? Todas as 3 são a mesma coisa. Aqui eu só coloquei em ordens diferentes, mas é a mesma coisa. A gente vai ver isso aqui hoje nas questões, tá? A gente vai ver isso aqui hoje nas questões. E essas questões, pessoal, nós trouxemos hoje 12 questões da Banca Consulplano. Talvez não dê para terminar todas hoje, mas a gente termina segunda-feira, tá? Aí, continuando aqui, ó, eu fiz um quadro aqui bacana, pessoal, que é ativo. Ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade e resultado de eventos passados. O ativo é um direito potencial de produzir benefícios econômicos. É só você lembrar de uma máquina, pessoal. Você tem ali uma máquina na sua empresa que produz algum benefício econômico para a sua empresa, tá? Passivo, uma obrigação presente da entidade de transferir recursos econômicos e resultados de evento passado. E aqui nós temos a equação fundamental da contabilidade. Essa daqui é a fundamental do patrimônio, pessoal. Ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido, tá? A gente vai ver isso aqui praticamente não, a vida toda na contabilidade, tá?
Continuando aqui, pessoal, eu coloquei isso aqui só para ter uma ideia, tá? Ó, as contas serão classificadas do seguinte modo. Aí eu coloquei aqui já para adiantar, só para a gente entender. No ativo circulante, as disponibilidades, quando ele fala em disponibilidade, são os dinheiros, tá? Os direitos realizados no curso do exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte, ou seja, direitos realizados no curso do exercício social subsequente, pessoal, é quando a gente trata de um ativo circulante. Eu vou mostrar isso aqui daqui a 3 slides, tá? Vou mostrar isso aqui. E as aplicações de recursos de despesa do exercício seguinte, ou seja, quando você paga alguma coisa antecipadamente, pessoal, você tem um direito. Por exemplo, você pagou uma assinatura de jornal com antecedência. Então, isso aí é uma aplicação de recursos em despesa do exercício seguinte, tá? Aí o 2 aqui, ó. No ativo realizado a longo prazo, os direitos realizados após o término do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas. Artigo 243. Diretores, acionistas ou particulares no lucro da companhia, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia, tá? Então, pessoal, tem empresa que empresta dinheiro para os seus administradores, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó, a minha empresa, né? Aí a dona Laudicea trabalha na minha empresa, ela é diretora da empresa. Aí ela chega assim e diz assim, ó, eu estou precisando de 10 mil reais. A empresa empresta esses 10 mil reais, pessoal, e aí, automaticamente, ela já coloca esse empréstimo que ela fez ao diretor. Então, quando a empresa empresta ao diretor, independentemente do prazo, pessoal, isto é classificado no ativo realizado a longo prazo. Se ela pediu emprestado e vai pagar dentro de um mês, mesmo que seja só um mês, ativo realizado a longo prazo, tá? Então, emprestou para sócio, diretor, coligada, é ativo realizado a longo prazo. Em investimentos, as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não destine à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. No ativo imobilizado, os direitos que tenham por objetos bem corpóreos, destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercido com esta finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia benefícios, riscos e controle desses bens. E aí, pessoal, durante o nosso curso todo, nós vamos estudar tudo isso aí. Investimentos, imobilizados, intangível, tá? Então, isso aqui eu coloquei só para a gente ter a ideia, tá, pessoal? Por enquanto é só a ideia. No futuro, né, daqui uns dias é que a gente vai pegar tudo isso aqui, tá? No intangível, os direitos que têm por objeto os bens incorpóreos. Então, pessoal, a principal diferença entre imobilizado e intangível, o imobilizado é bem corpóreos, por exemplo, um telefone celular desse tem bem corpóreos. Então, isso aqui, pessoal, é um ativo imobilizado, tá? E o ativo intangível? O ativo intangível é o que não tem corpo. Por exemplo, uma marca da Coca-Cola, da Fanta, ali, pessoal, é um ativo intangível, tá? Então, tenha por objetos bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercício com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido pela Lei 11.638 de 2007. Aí, o que é o fundo de comércio adquirido, pessoal? Fundo de comércio adquirido é o seguinte, ó. Vamos dar um exemplo bem simples, tá? Vou abrir aqui uma página aqui para a gente, bem simples aqui, para você ter a ideia do que é o fundo de comércio. Aqui em Brasília, né, como aqui em Brasília, como em qualquer cidade, pessoal, tem as cidades, né, nas cidades, né, aqui é a cidade satélite, nas outras cidades são bairros, tá? Então, aqui, ó, aqui em Brasília nós temos a rodoviária. Rodoviária. E aqui na rodoviária, pessoal, normalmente, né, em toda a rodoviária do Brasil, o cara tem uma lanchonete, tá? Lanchonete. E aqui, ó, eu tenho um bairro, tá certo? Eu tenho um bairro aqui bem distante, né?
e aqui eu tenho uma lanchonete. Pessoal, esses equipamentos que tem nessa lanchonete da rodoviária, os mesmos equipamentos eu tenho nessa lanchonete aqui do bairro, tá certo? Agora eu vou vender a lanchonete, pessoal. Qual é que vale mais dinheiro? A rodoviária ou a do bairro? Qual? A da rodoviária, exatamente. Por que que a da rodoviária vale mais, pessoal? Porque a da rodoviária passa mais gente. Então, ali é como se fosse clientes em potencial, tá certo? Então, mesmo que o cara não entre aqui, ó, o cara passou aqui de frente, todo mundo passando aqui de frente, mas é chamado clientes em potencial. Então, esses clientes em potencial, pessoal, é o chamado fundo de comércio, tá? Então, esse fundo de comércio é essa ideia que você tem que ter. É aquela coisa que você acha que vai vender, não é isto? Então, por isso que essa lanchonete aqui na rodoviária, ela é mais cara do que a lanchonete do bairro, se você fosse vender, tá certo? Maior rotatividade, exatamente. Então, essa rotatividade, pessoal, é chamado fundo de comércio adquirido, ou seja, mesmo material da lanchonete, mais uma vale mais do que a outra. Por quê? Porque passa mais pessoas, tá? Aí, continuando aqui. Aí, nós temos aqui, ó, o passivo exigível. Foi isso? Já terminou? Ah, não. Parágrafo único. Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior do que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base desse ciclo. Aí eu vou já mostrar aqui, pessoal, daqui a 2 slides, tá? Aí aqui nós temos a definição de passivo exigível, pessoal. As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos de ativo não circulante, serão classificados no passivo circulante quando se vencerem no exercício seguinte. E no passivo não circulante, se tiver vencimento em prazo maior, observando o disposto no parágrafo único do artigo 179. Então, pessoal, quando eu falo em passivo exigível, quando eu digo, ó, passivo exigível, quando eu falo em passivo exigível, é a mesma coisa que eu está dizendo, né, que é passivo circulante mais o passivo não circulante, tá? Então, o passivo a gente vai observar que ele é dividido em passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. E o que é o passivo exigível? Passivo exigível, pessoal, é o passivo circulante e o passivo não circulante, tá? Aí a gente vai já mostrar isso aqui também, não se preocupe não. Agora aqui, pessoal, ativo circulante e passivo circulante, tá? E aqui, ó, ativo não circulante e passivo não circulante. Pessoal, nós estamos em 2023, tá? Nós estamos em 2023. Quando é que termina o exercício social de 2023? Termina no dia 31 de dezembro, exatamente. 31 de dezembro, ó, pessoal. 31 de dezembro, tá? Então, o que é que vai acontecer, ó? Tudo que acontecer, né? Eu vou botar aqui que nós estamos em junho. Tudo que acontecer em 2023 é ativo circulante, tá? O que acontecer em 2024 continua sendo ativo circulante. Terminou o ano, 31 de dezembro de 2025, aliás, terminou o ano, 31 de dezembro de 2024, a partir de 2025, o que ocorrer vai ser ativo não circulante, é o ARLP, tá? O ARLP, ativo realizado a longo prazo. Então, pessoal, sempre tem essa ideia, tá? O ano terminou, mais um ano é ativo circulante. Teve 2 questões que eu sempre mostro aqui no curso, eu não trouxe hoje, mas eu vou trazer durante o curso, tá? Sempre eu mostro 2 questões muito difíceis da Consulplan, pessoal, que era uma página toda. Questão difícil. Bastava você saber isto aqui, ó. Bastava você saber isso aqui e você resolveria a questão na maior tranquilidade, tá?
E aí, durante o curso, eu vou mostrar esses macetes que a gente resolve essas questões na maior tranquilidade. Então, muitas vezes a questão vem muito grande, mas só através de alguns detalhes, pessoal, aí você vai matar essas questões, tá? E aí, pessoal, ainda para completar aqui, ó, tanto o ativo circulante como também o passivo circulante, tá? Terminou o ano, mais um ano continua sendo passivo circulante. Passou do ano 2024, aí já vai ser passivo não circulante, tá? E aqui, ó, nesta última linha aqui, nós dizemos, na companhia que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse ciclo. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Uma fábrica de navio, tá? Uma fábrica de navio. A fábrica de navio, normalmente, ele trabalha por encomenda. Ele faz um navio. Aí, quando ele começa esse navio, pessoal, é o chamado ciclo operacional daquela empresa. Aí ele vai ter a mesma duração aqui de 31 de dezembro? Não. Normalmente, ele vai terminar com 18 meses, 18, 20 meses, tá? 21 meses. Então, neste caso, o ativo circulante desta empresa vai ser de 18 meses, tá? 18 meses, ou seja, o ciclo operacional da empresa é maior do que o exercício social, aí vai ser o ciclo operacional maior do que o ciclo social, tá? Agora, se a empresa tiver o ciclo operacional menor do que um ano, acontece com quais empresas, pessoal? Essas empresas que trabalham na agricultura, né? Esse negócio todo, de plantação, determinado período ali é o ciclo operacional deles. Então, normalmente, o ciclo operacional deles, vamos dizer assim, ó, sejam 9 meses, tá? Então, se o ciclo operacional é menor do que um ano, então vai valer o ciclo, vai valer o exercício social, tá certo? Então, se o exercício social for menor do que um ano, aí vai valer o exercício de um ano. Se for maior do que um ano, aí vai valer o exercício maior do que um ano, tá certo? Então, a gente vai ver questões também sobre isso aí. Continuando aqui, pessoal. Aqui nós temos a estrutura do balanço patrimonial, tá? A estrutura do balanço patrimonial, que é formado pelo ativo. E o ativo é formado pelo ativo circulante e o ativo não circulante. E o ativo não circulante é formado por quem? Então, tudo depende do ciclo operacional para as empresas que têm um ciclo social diferente das empresas comuns do Brasil, que são pouquíssimas, tá, dona Daniela? Então, vai depender dessas empresas que têm um ciclo diferente. Eu não estou me referindo assim, uma empresa diferente, por exemplo, uma empresa que fabrica navios, uma empresa que fabrica avião, aí é diferente, tá certo? Mas as empresas normais é um ano. Aí aqui nós temos, ó, o ativo não circulante, ativo realizado a longo prazo, imobilizado, investimentos e intangível. E aqui nós temos o passivo circulante e o passivo não circulante. Observe, pessoal, que do lado direito, onde está o passivo circulante, tem o patrimônio líquido, tá? Então, às vezes, ó, ainda bem que a banca nunca colocou, né? Mas já teve questões de concurso assim, ó, quando ele pede o passivo total. Quando ele diz o passivo total, ele engloba o passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido. Mas isso é muito difícil mesmo, tá? Só uma banca FGV que cobra mais isso aí. Mas o normal passivo é passivo circulante e passivo não circulante, tá? E a nossa equação fundamental, pessoal, é isto aqui, ó. Vamos supor que aqui seja 500, ó. O meu ativo total seja 500, tá? Quanto é que vai ser o passivo total? O passivo total vai ser 500. Ou seja, ó, se aqui o passivo circulante e passivo não circulante for 300, quanto é que vai ser o meu PL? Então, para essas empresas, cadê como foi que a dona Natália botou? Então, para essas empresas diferenciadas, considerando o período utilizado por elas, correto? Assim, se passar de um ano, o ciclo operacional é o desta empresa. É o caso mais comum, pessoal, é a empresa de navio, tá?
O mais comum que tem exemplo mesmo de questões é só empresas de navio. Mas se for menor do que o ciclo operacional, aí considera como ciclo operacional de 1 ano, tá certo? E aqui, pessoal, ó, quanto é que vai ser o nosso patrimônio? Vai ser de 200. Então, ó, ativo menos passivo, ó, ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido. Ó. 500 menos 300 dá 200, ou seja, ativo menos passivo é igual ao PL, tá? Isso aqui foi só para a gente ter a ideia do ativo menos passivo, tá? Aí, continuando aqui, pessoal, nós temos ainda o balanço patrimonial. Do lado esquerdo, nós temos os ativos, que são as aplicações, e do lado direito, nós temos o passivo, que são as origens, e também nós temos o patrimônio líquido. E aí, pessoal, muito importante, inclusive caiu nessa última prova agora, ó. Você tem que saber esses sinônimos, tá? O que é o ativo? O ativo, pessoal, é chamado de patrimônio bruto. Pode ser chamado também de capital aplicado. Pode ser chamado também de recursos aplicados ou capital investido. Então, o ativo tem vários nomes, tá? Passivo. O passivo pode ser chamado o mais comum, pessoal, capital alheio ou passivo exigível, tá? Capital de terceiros e o que dificilmente eu nunca vi, né? Passivo real. Só coloquei isso aqui porque tinha no livro passivo real, mas nem precisaria, porque isso daqui eu nunca vi passivo real, tá? Mas aqui, ó, capital alheio, capital de terceiros ou passivo exigível é o mais comum que ocorre nas provas, tanto do CFC como qualquer prova, tá? E o patrimônio líquido? O patrimônio líquido, pessoal, ele pode ser chamado de situação líquida ou capital próprio, ou passivo não exigível, ou passivo fictício, ou recursos próprios. Os mais comuns é capital próprio e situação líquida. Ou seja, ó, naquela hora nós fizemos isso aqui. Aqui nós temos 500 e aqui nós temos 300 de passivo. Quanto é o meu PL? O meu PL é de 200. Eu posso chamar esses 200 de situação líquida ou posso chamar de capital próprio, tá? Então, 500 menos 300 é o meu PL. O meu PL eu posso chamar de situação líquida ou capital próprio. E aqui, pessoal, só uma questãozinha aqui que eu coloquei para a gente entender aquela situação lá do ciclo operacional, tá? Segundo as normas brasileiras de contabilidade, é uma questão da VUNESP, é uma questão de concurso público, tá? VUNESP, Auditor Fiscal Tributário, Prefeitura de Jaguariúna. Segundo as normas brasileiras de contabilidade, o ciclo operacional da entidade é o tempo entre a aquisição de ativos para processamento e sua realização em caixa ou seus equivalentes. Quando o ciclo operacional normal da entidade não for claramente identificável, pressupõe que sua duração seja. E aí, pessoal, podem ver aí qual é a resposta? Quem já fez? Vamos ver aqui. A dona Natália já fez, o Raul também já fez, a dona Daniele, o Alex Oliveira já fez, a dona Adriana, o seu Vitor também, a dona Marilei Lorençon. Então, é isto mesmo, pessoal. Quando o ciclo não é definido, né, bem definido mesmo, aí a gente vai usar o quê? O ciclo normal, o exercício social, 12 meses, tá? Mas se, por exemplo, for um navio, né? 15 meses, então o ciclo operacional daquela empresa do navio vai ser de 15 meses, tá? Se for uma empresa que o ciclo operacional seja de 9 meses, 9 meses, voltou aí? Sim, ok, vamos continuar. Então, vamos continuar aqui, pessoal. Então, ó,
Se o ciclo for menor do que um ano, aí você não considera esse ciclo, vai considerar um ano. Se for maior do que um ano, aí você vai considerar o ciclo maior do que um ano, tá certo? Conseguiram entender aí, pessoal? Sim, ok, a dona Laudicea disse, a dona Natália também. Então, vamos continuar, pessoal. O Alex Oliveira também. Aí, pessoal, aqui nós temos as contas contábeis, tá? O que é conta? Conta é um título, um nome que representa um item do patrimônio. Ativo, passivo e PL. Contas patrimoniais. Ou variação patrimonial. Receitas e despesas. Contas de resultado. Então, pessoal, quais são as contas patrimoniais? As contas patrimoniais são contas do ativo, contas do passivo e contas do patrimônio líquido, tá? Aí aqui nós temos o balanço patrimonial. Então, as contas que vão ficar dentro deste balanço patrimonial aqui, pessoal, as contas que vão ficar dentro desse balanço patrimonial é chamada de contas patrimoniais. São as contas do ativo, as contas do passivo e as contas do patrimônio líquido. E dentro dessas contas tem as contas retificadoras. As contas retificadoras, pessoal, ela entra dentro do grupo, tá? Entra retificando, a gente vai ver aqui também. Aí aqui nós temos as contas de resultado. Quais são as contas de resultado? São as contas de despesas e as contas de receitas. Contas de despesas e contas de receitas são contas de resultado. E as contas de resultado, pessoal, são transitórias. O que significa isto? Chegou no final do ano, elas são fechadas e o seu saldo transferido para o patrimônio líquido, tá? Pois permanecem abertas durante determinado período. E, ao final, são encerradas, para que o resultado do exercício seja apurado e formalmente incorporado ao patrimônio da entidade. Em regra, esse período corresponde ao exercício social, que tem a duração de um ano. Artigo 175 da Lei 6.404/76. Aí a gente vai ver aqui também nas questões, quando aparecer isso aqui, pessoal. Vou mostrar aqui como é que se faz, tá? Aí aqui nós temos as naturezas das contas. Contas devedoras. Contas devedoras, pessoal, são as contas do ativo, são as contas de despesas, são as contas retificadoras do passivo e são as contas retificadoras do PL, tá? E as contas de natureza credora são as contas do passivo, as contas do patrimônio líquido, as contas de receita e as contas retificadoras do ativo. Aqui, pessoal, nós temos o balanço patrimonial. Eu tenho aqui no ativo não circulante. Eu tenho a conta veículo. Esta conta veículo, pessoal, é uma conta do ativo. Tem natureza devedora. Aí eu tenho a conta dentro do veículo, pessoal, retificando o veículo, eu tenho a conta depreciação acumulada. Depreciação acumulada. Esta conta depreciação acumulada é uma conta retificadora. É uma conta retificadora de veículo. Qual é a natureza dela? A natureza dela vai ser natureza credora. Por quê? Porque a natureza é inversa, ó. Observe aqui no último aqui, ó. Natureza credora, retificadora do ativo. Então, se for do ativo, pessoal, estiver retificando o ativo, ela tem natureza credora, tá? Do mesmo jeito as contas do passivo e do PL. Então, aqui nós temos contas do passivo. Nós temos a conta duplicatas a pagar, ó. Duplicatas a pagar. Esta conta duplicatas a pagar, pessoal, é uma conta de natureza credora, tá? Então, duplicatas a pagar é uma conta de natureza credora, ou seja, as contas do lado direito do passivo, pessoal, que é o passivo IPL, tem natureza credora, com exceção das suas retificadoras. E as contas devedoras são as contas do ativo, despesa retificadora do passivo e retificadora do PL, tá? Hoje a gente vai ver aqui as contas, pessoal, e a gente vai ficar sabendo disso aqui bem direitinho, tá certo? Então, ó, quando você fizer o balanço patrimonial, você vai verificar que deste lado aqui, pessoal, são as contas de natureza
devedora. E deste outro lado aqui, as contas de natureza credora. Com exceção de quê? Com exceção das suas retificadoras. Retificadoras, pessoal, tem natureza ao contrário, tá? Aí a gente vai ver aqui as contas e a gente vai verificar essas questões aqui, tá, pessoal? Aí aqui nós temos o artigo 176, pessoal, só coloquei aqui para a gente entender, mas isso aqui a gente vai ver no curso mesmo, tá? Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas. Balanço patrimonial, DLPA, DRE, DFC e DVA, se companhia aberta, tá? Aí, isso aqui não era para ter colocado, mas eu coloquei só para... Mas isso aqui a gente vai ver bem direitinho durante o curso. A companhia fechada com patrimônio líquido na data do balanço inferior a 2 milhões não será obrigada à elaboração e publicação da DFC. As demonstrações de cada exercício serão publicadas com indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. Então, sempre que você for publicar o balanço patrimonial, pessoal, você vai observar, sempre vai ter o balanço patrimonial do ano anterior e do ano corrente, tá? Professor, a DLPA, a mesma coisa que DMPL? Não, eu vou explicar agora, já que tu tocou nesse ponto aí, eu vou explicar, tá, pessoal? Isso aqui eu ia deixar só mais na frente. É o seguinte, ó. Isso aqui é a Lei 6.404, tá? Na Lei 6.404, quais são as demonstrações obrigatórias? É o balanço patrimonial, a DRE, a DVA e a DFC, tá? E aqui no meio, pessoal, eu coloco a DLPA. Observe que essa DLPA, ela é a demonstração obrigatória de acordo com a Lei 6.404, tá? E também tem as demonstrações do CPC 26. Nas demonstrações do CPC 26, pessoal, esta demonstração aqui, a DLPA, nem existe para o CPC 26. Por quê? O CPC 26, ele trouxe essas normas convergentes com a contabilidade. Então, de acordo com o CPC 26, já são outras demonstrações. De acordo com o CPC 26, ó, são essas daqui, ó. Balanço patrimonial, DRE, DFC e DVA. E aqui você tem, ó, DMPL, DRA e as notas explicativas. As notas explicativas para o CPC, pessoal, é uma demonstração contábil, tá? Para a lei é apenas uma nota. E aí, a gente vai ver também na DLPA, se a sua empresa, tá? A sua empresa, ela trabalha de acordo com a Lei 6.404. Se a sua empresa publicar DMPL, não precisa publicar a DLPA, tá certo? Então, se publicar DMPL, não precisa publicar a DLPA. Aí a gente vai ver isso aqui também bem direitinho no curso, tá, pessoal? Isso aqui vai ser umas aulazinhas bem... Vamos ter bastante aulas sobre esse assunto aqui. Aí, continuando aqui, pessoal, nós temos as classificações das contas de acordo com o CFC, tá? Então, isso aqui é o que cai na prova, nada mais, nada menos do que essa relação aqui, tá? Inclusive, quando você for fazer a sua inscrição, vai estar lá no edital. E essas contas aqui, pessoal, eu peguei do próprio edital do CFC. Lá no edital tal, listagem estruturada de contas. Bacharel em Ciências Contábeis, observação quanto à listagem estruturada de contas. Esta listagem estruturada de contas é de caráter meramente didático e tem por objetivo, toda vez que você for se inscrever, pode observar que está lá no seu edital, pessoal, guiar a nomenclatura a ser utilizada pelos preparadores na elaboração da prova e servir de referência para os examinandos, que são vocês que vão fazer a prova, quanto aos termos que poderão ser apresentados na prova e assim facilitar sua compreensão. Esta listagem não tem pretensão de contemplar todas as operações de todos os setores e atividades, nem mesmo de representar a estrutura de um plano de contas operacional.
Por que que ele colocou isso aqui, pessoal? Porque essa listagem é para a base da prova, tá? Então, cada empresa faz o seu plano de contas. Por exemplo, uma farmácia tem um plano de contas específico. Um depósito de construção. O depósito de construção não pode ter o mesmo plano de contas da farmácia. Vai ter a mesma estrutura, mas algumas contas vão mudar. Por quê? Porque são setores diferentes, tá? Então, tanto que ele diz aqui, ó, e atividade, aliás, esta listagem não tem a pretensão de contemplar todas as operações de todos os setores e atividades, nem mesmo de representar a estrutura de um plano de contas operacional. Então, essa atividade aqui, esse plano de contas, pessoal, é para o CFC, tá? Aí aqui nós temos, ó, o código e aqui nós temos a conta. O código, pessoal, o número 1 significa que é ativo. O número 1 é ativo. O 2 vai ser passivo. Ó. Vamos lá no 2, onde é que está o 2 aqui, ó. O 2, vamos ver onde é que está o 2. Está aqui o 2, ó, pessoal. Observa onde é que está o 2, ó. O 2 é passivo, tá? O 3 é patrimônio líquido. Vamos ver aqui o 3, só para a gente... Comissões a pagar, passivo não circulante, debêntures, provisões. Aqui o 3, ó. Observe, ó, que o 3, ó. Deixa eu ver aqui. Observe o 3, ó. 203. Por que que ele colocou 203, pessoal? Porque ele considerou, aqui neste detalhe aqui, ele considerou como patrimônio líquido fazendo parte do passivo, como eu mostrei lá naquele quadro, né? Então, por isso que ele colocou 2.03. Mas o certo mesmo aqui era para ele ter colocado só o 3. Só o 3 era o PL, tá? Mas ele não quis considerar isto. Então, vai ser o 2.03. E aí, voltando lá para o ativo, eu vou mostrar aqui, ó. Observe, ó, nós temos 1, esse 1 significa ativo, e o 01 significa a primeira conta do ativo. Qual é a primeira conta do ativo? É o ativo circulante. Então, 1.01 é ativo circulante. Qual é a primeira conta do ativo circulante? Caixa e equivalente de caixa. Observe, ó, 10101, tá? Esses códigos aqui, pessoal, estou mostrando só por mostrar. Acredito que a banca nunca vai cobrar, né? Nenhum concurso cobra esses códigos aqui para a contabilidade empresarial. Normalmente, as questões cobram para a contabilidade pública, tá? Na contabilidade pública, a gente vai estudar esses códigos, mas na contabilidade empresarial, não. Aqui eu só mostrei para vocês terem orientação, tá? E aqui, quais são as contas do ativo? Aí, vamos lá, pessoal. Essas contas, aí o pessoal pergunta, professor, como é que se aprende contas contábeis? Pessoal, as contas é coisa bem simples para você aprender. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, aquelas contas que você já sabe, você nem anota. As que você não sabe, aí você coloca num papel à parte. E aí você não vai mais esquecer. Vocês vão ver quando a gente sair daqui, praticamente a gente vai estar sabendo todas essas contas, tá? Então, ó, caixa equivalente de caixa, ativo circulante. Caixa e fundo fixo, ativo circulante. Caixa, ativo circulante. Fundo fixo, ativo circulante. Bancos conta movimento, ativo circulante. Até agora, teve alguma conta diferente, pessoal, do ativo? Teve alguma conta diferente? Não. Então, ó, praticamente a primeira folha aqui já se foi do ativo, tá? Vocês vão ver como vocês vão... Aí, pessoal, a gente vai olhar como... Deu uma zebrazinha, eu vou apagar aqui para a gente ir para a próxima, tá? Agora vamos continuar. Aí aqui nós temos, ó, ainda continuando ativo circulante, ó, aplicações financeiras de liquidez imediata. Aí nós temos as aplicações de liquidez imediata, pessoal, é aquela conta que você bota ali na poupança e com 3 meses você vai resgatar. Aí nós temos Banco A, Banco B, aplicações financeiras, aplicações disponíveis para vendas, aplicações disponíveis até o vencimento e avaliadas ao valor justo por meio do resultado. Então, isso aqui, pessoal, quando ele coloca
Mantidas até o vencimento, avaliado ao valor justo, ele chama de aplicações financeiras. Ele nunca vai botar assim, ó, mantidas até o vencimento. O que é mantidas até o vencimento? Aí você não sabe. Aí a questão vem, ó, aplicações financeiras mantidas até o vencimento. Ou seja, teve o nome aplicação financeira, pessoal, você já sabe que vai ser o quê? Ativo circulante, tá? Aplicação financeira, ativo circulante. Aí aqui nós temos, ó, perdas estimadas para redução ao valor recuperado. Isso aqui é uma conta retificadora do ativo circulante, tá? Então, já anote essa conta aqui, pessoal. Perdas estimadas para redução ao valor recuperado. É uma retificadora do ativo circulante. Então, até agora, só teve esta conta aqui que é difícil, ó. Retificadora do ativo circulante. Anote essa daí, tá? Contas a receber e outros créditos. Ativo circulante. Pessoal, quando a questão fala aqui, ó, outros créditos, ou quando ele diz créditos, nesta situação aqui, quando está dentro da conta, ele quer se referir ao direito, tá? Ou seja, créditos é o que você tem a receber, então é um direito seu. Por exemplo, o Vitor pagou o curso e ele pagou R$ 500. Consequentemente, pessoal, ele ficou com crédito, ele vai anotar lá na contabilidade dele um crédito a receber do meu curso. Por quê? Porque ele pagou a mais. Então, crédito é um direito que você tem, tá certo? Isto aqui quando está dentro da conta, mas aí quando você vai debitar e creditar, aí a gente vai ver esses detalhes, tá? Clientes é uma conta do ativo circulante. E clientes, pessoal, é a mesma coisa que duplicatas a receber. Então, você vai ver lá nas questões. Duplicata a receber é a mesma coisa que clientes. Clientes é a mesma coisa que duplicata a receber, tá? Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Pessoal, esta conta aqui é uma conta retificadora. É a nossa PECLD, tá? PECLD, perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Antigamente, até 2007, essa conta aqui era chamada de PDD. Aí agora é chamada de perda estimada. É uma retificadora. Anote essa daí também. Então, agora, até agora, nós só tivemos duas contas difíceis, tá, pessoal? E observe que as duas foram retificadoras. As duas foram retificadoras, tá? Juros a apropriar. Juros a apropriar, pessoal, também é uma conta retificadora do ativo, tá? Juros a apropriar é uma conta retificadora. Então, é a terceira conta que você vai anotar. A próxima, ó, créditos com empregados. O que é créditos com empregados, pessoal? Créditos com empregado é quando o empregado deve à empresa. É o nome créditos com os empregados, tá? É a mesma coisa que adiantamento a empregados. É o mesmo raciocínio. Ora, eu trabalho ali na empresa da dona Laodiceia. Chegou no meio do mês, eu estou precisando de dinheiro. Aí eu chego lá para a dona Laodiceia e digo assim, dona Laodiceia, eu estou precisando de dinheiro. Faça um vale para mim. Aí, na hora que ela faz o vale, pessoal, isso aí é chamado de adiantamento a empregados. Ou seja, ela me adiantou. O que é que a dona Laodiceia tem agora aqui, pessoal? Esses adiantamentos é chamado de direito, tá? Então, quando ela me adianta alguma coisa, a empresa dela ficou com um direito. Qual é o direito? O direito de me cobrar. Então, créditos com empregados, adiantamentos a empregados, adiantamento de salários, adiantamento de férias, isso aqui tudo são direitos, tá? Adiantamento de férias é um direito ou uma obrigação? É um direito, tá, pessoal? Então, isso aqui, ó, praticamente eu acho que nem precisa anotar, né? Mas aí a gente vai ver. Então, adiantamento a empregados, adiantamento de salário, pessoal, é direito, tá? Aqui, ó, adiantamento de 13º. O adiantamento de 13º, pessoal, é quando eu adianto o 13º. Quando? Lá no mês de junho. No mês de junho, quando você recebe aquele adiantamento, lá você vai ver assim, ó, adiantamento de 13º salário. Então, a empresa ficou com um direito.
Aí, chegando lá em novembro, dezembro, a empresa vai cobrar esse adiantamento. Então, isso aqui, ó, adiantamento, 13º, é um direito que a empresa tem, tá? Empréstimo a empregado. Empréstimo a empregado, pessoal, é uma conta que é parecidíssima com adiantamento a empregados, tá certo? Então, a empréstimo a empregado é quando a empresa empresta alguma coisa para empregado. Então, é uma conta do ativo circulante. Diferente de adiantamento a diretores, tá? Empréstimos a diretores é um ativo realizado a longo prazo. Créditos com terceiros. Pessoal, sempre que você olhar que tiver créditos, é porque significa direito, tá? É diferente lá do razonetezinho, ó, um débito e um crédito, tá? Isso aqui é diferente, então cuidado nessa observação aqui. Então, quando tiver na conta, ó, tiver o nome da conta, créditos com terceiros, significa o quê? Que terceiros, quem são terceiros? Terceiros são outras pessoas. Outras pessoas me devem, tá? Aqui nós temos adiantamento a terceiros, créditos fiscais e tributários. Aí nós temos ICMS a recuperar, IRRF a compensar, PIS a recuperar, COFINS a recuperar, IRPJ a compensar, CSL a compensar, CSL a recuperar. E aqui, pessoal, a grande observação para você nunca mais errar, tá? Então, para nunca mais errar, já anote aí. Tudo que for a recuperar, tudo que for a recuperar é ativo, tá? Ativo circulante. Por exemplo, ICMS a recuperar, ativo circulante. Imposto de renda retido na fonte a recuperar, ativo circulante. XXX a recuperar, ativo circulante. Ou seja, terminou em a recuperar, pessoal, isso aqui é ativo circulante, tá? Se tiver assim, ó, MMM a recuperar, ativo circulante. Você não sabe nem o que é MMM, mas é um ativo circulante, tá? Estou dando só uma ideia bem absurda para você entender. Então, ó, imposto de renda retido, PIS a recuperar, ativo circulante. COFINS a recuperar, ativo circulante. Então, o que tiver a recuperar. Professor, vou ter que sair agora, a aula vai ficar gravada? Vai ficar assim, dona Delizete. Aí, pessoal, tudo que for a recuperar é ativo circulante, tá? Tudo que for a compensar, também, tudo que for a recuperar e a compensar é ativo circulante, tá? E aí, pessoal, para a gente encerrar aqui o trio, né? A recuperar, a compensar e a receber, tá certo? Então, já anote esses três aqui, ó. Tudo que for a recuperar, a compensar e a receber é ativo circulante, tá? Duplicatas a receber, ativo circulante. Contas a receber, ativo circulante. Ou seja, qualquer coisa a receber é ativo circulante, tá certo? Anote esse daí. Aí nós temos aqui estoques, mercadorias para revenda, é ativo circulante. Dentro dos estoques está matéria-prima, insumos, material de embalagem, produtos em elaboração e produtos acabados. Ou seja, tudo que for estoques, pessoal, está dentro da conta de estoques. Mercadoria para revenda, insumos, matéria-prima, material para embalagem, tudo isso aí são estoques, tá? Pessoal, até agora estão entendendo? Até agora tem alguma dúvida? Por enquanto, não, né? Aí a gente vai ver nas questões. Aí a gente vai resolver essas 12 questões hoje, pessoal. Se não der para terminar tudo hoje, a gente termina segunda-feira, mas vamos fazer o possível para a gente fazer uma. Mas ainda falta muitas contas aqui para a gente classificar, tá? Talvez não dê tempo resolver as questões, mas a gente vai ver. Aí nós temos aqui, ó, ainda no ativo circulante, ó, almoxarifado, estoques em poder de terceiros, adiantamento a fornecedores. Aqui, pessoal, vou abrir uma página só isso aqui, tá? Vamos abrir uma página para a gente explicar isso aqui, ó.
Pessoal, ó, nós temos aqui a conta de clientes. Clientes, a gente sabe que é uma conta do ativo circulante, tá? Clientes é uma conta do ativo circulante. E aí, a gente não viu ainda, mas todo mundo sabe, né, que fornecedores é uma conta do passivo circulante, tá? Agora, existe a conta adiantamento de clientes, tá? Existe a conta adiantamento de clientes, adiantamento de clientes. E existe também uma conta chamada adiantamento a fornecedores. Adiantamento Então, vamos explicar. Pessoal, praticamente, a ideia da explicação de uma é a mesma da outra, tá? Vamos supor, ó, que eu tenho aqui a minha empresa, tá? Uma sapataria e eu vendo sapato. Aí chegou aqui o seu Vitor e chegou assim para mim e disse assim, Moreira, eu estou precisando de 50 pares de sapato. Aí eu digo assim para ele, ó, eu não tenho esses 50 pares de sapato, mas daqui a determinado período vai ter. Você vai querer? Aí ele disse, eu quero. Aí eu disse, então, ok. Mas para eu fabricar esses sapatos, eu preciso que você me adiante alguma coisa. Aí, pessoal, ele adiantou alguma coisa, tá? Então, adiantamento de clientes. Então, eu peguei esse dinheiro, pessoal, por quê? Porque eu vou precisar desse dinheiro para comprar matéria-prima, para pagar os funcionários, para fabricar esses sapatos, tá? Então, o que é que acontece? Ó? Esse adiantamento de clientes, pessoal, eu peguei o dinheiro dele. Agora, eu tenho um direito ou uma obrigação? Uma obrigação, exatamente. Então, pessoal, esta obrigação, então, adiantamento de clientes é um passivo circulante, tá certo? É um passivo circulante. Do mesmo jeito, é a conta fornecedores. Ó, fornecedores, a gente sabe que é um passivo, tá? Vamos dar um exemplo. Agora é o contrário, ou seja, agora sou eu que vou comprar, pessoal. Eu vou comprar lá do meu fornecedor. Aí eu chego lá para o meu fornecedor e digo assim, ó, eu quero comprar 300 pares de sapato para a minha empresa. Aí o cara lá que vai me fornecer disse, ó, eu não tenho os 300 pares de sapato agora, só vou ter daqui a 2 meses. Você vai querer? Aí eu digo, quero. Aí ele diz assim, então me adiante alguma coisa. Então a minha empresa adiantou esse dinheiro para ele, ou seja, eu peguei o dinheiro da minha empresa e dei para ele. Então, pessoal, esse adiantamento a fornecedores vai ser um direito ou uma obrigação? Um direito, exatamente. Então, pessoal, é uma conta do ativo circulante, tá? Então, é só você observar. Ó. Quando for clientes, é ativo circulante. Adiantamento a clientes passa a ser uma conta ao contrário, tá? Então, ó, teve o nome adiantamento, pessoal, passa a ser ao contrário, tá certo? Passa a ser ao contrário. Podemos continuar? Dona Leila está aí, Dona Adriano, Alex Oliveira, Dona Daniela, Dona Gláucia, Dona Yara, Dona Marleia, Dona Marlene, Dona Natália, Dona Laudicea, o seu Raul e o seu Vitor. Vamos continuar, pessoal. Então, vamos continuar. Então, isso aqui, pessoal, sempre engana muita gente, tá? Muita gente. Agora, tem umas bancas que, às vezes, ó, tipo normalmente, a banca mais difícil nesses concursos, pessoal, é a FGV, tá? Uma vez ele colocou a conta aqui, ó, adiantamento de fornecedores. Então, quando ele colocou a preposição de, já muda de figura, tá? Mas ninguém não vai pensar nisso, não. A gente vai pensar sempre nessa daqui, adiantamento a fornecedores e adiantamento de clientes, tá? Continuando.
Aí nós temos aqui, ó, adiantamento de importação, ajuste a valor presente, perdas estimadas para redução do valor realizável líquido, isso aqui são retificadoras, tá? Ativos biológicos, pessoal, uma hora ele é ativo circulante e outra hora ele pode ser ativo realizável a longo prazo, tá? Mas normalmente ele é ativo circulante, aliás, normalmente ele é uma RLP. E aqui nós temos a conta, pessoal, que tem mais sinônimo na contabilidade. Essa daqui é a que você tem que anotar, tá? Despesas pagas antecipadamente. Despesas pagas antecipadamente, pessoal, observe o nome, ó. É o que muita gente engana, tá? Engana muita gente, ó. Despesas pagas antecipadamente. O que significa isto, pessoal? Eu paguei alguma coisa adiantado. Se eu paguei alguma coisa adiantado, pessoal, então eu vou ter um direito, tá certo? Então, despesas pagas antecipadamente é um direito. E, normalmente, essas despesas pagas antecipadamente se referem ao quê? Se refere a prêmios de seguro apropriar, aluguel pago antecipadamente e assinaturas e anuidades apropriar. Quando eu faço a assinatura do meu carro, pessoal, eu pago antecipado para ter direito. É o mesmo caso de vocês. Quando vocês fazem a assinatura do seu carro, a assinatura é de 1 ano, mas você chegando lá, a moça já quer que você pague adiantado. Aí o que é que vai acontecer? Todos os meses você vai apropriando. Como você não faz a sua contabilidade particular, normalmente você faz o seguinte, ó. Você fez a sua assinatura em janeiro, aí você vai durar 1 ano. Aí quando chega lá para o mês de abril, aliás, quando chega lá perto de novembro, aí você diz, opa, só está faltando 2 meses para renovar. Ou seja, 10 meses já se passaram, 10 meses foram apropriados, tá certo? Então, houve a apropriação durante 10 meses. É o que a gente vai ver também durante esse curso. Então, pessoal, anote essa conta aqui, ó. Despesas pagas antecipadamente é a mesma coisa que seguro, de prêmios de seguro apropriar, o aluguel pago antecipadamente, ou assinatura e anuidades apropriar. Isso aqui é uma conta do ativo circulante, tá? E por último, pessoal, para a gente encerrar aqui as contas do ativo circulante, nós temos a conta 1.107, ativo não circulante mantido para venda. Olha aí, pessoal, uma conta chamada ativo não circulante mantido para venda. Esta conta é uma conta do ativo circulante, tá? Quando é que acontece isso? Vamos dar um exemplo aqui, ó. O Alex tem uma empresa, tá? E a empresa tem uma frota de carros. Aí ele quer pegar e quer substituir essa frota de carros por uma nova. Aí ele pega essa frota de carros dele e vai vender. Então, pessoal, ele vai tirar do imobilizado para vender. Então, na hora que ele tira do imobilizado para vender, ele vai colocar numa conta chamada ativo não circulante mantido para venda, que é uma conta específica do ativo circulante, tá? Inclusive, hoje eu fiz uma questão e coloquei lá no YouTube sobre este assunto aqui. Então, ativo não circulante mantido para venda é uma conta do ativo circulante, tá? Pessoal, posso seguir? Estão entendendo, né? Aí, quando a gente tiver as contas, pessoal, vai ficar mais fácil a gente entender, tá certo? Então, não se preocupe, não. Que, professor, não consigo aprender. Vocês vão ver como vai conseguir aprender, pessoal. A gente trabalha aqui no método jesuítico, tá? O que é o método jesuítico? De tanto você fazer as questões, você aprende. Professor, eu não consigo lembrar. Vocês vão ver como você consegue lembrar na maior tranquilidade, pessoal. Tudo vai ser questão de tempo, tá? Então, é só estudar que a gente vai conseguir o nosso objetivo. Agora, vamos para o ativo não circulante. O ativo não circulante, pessoal, ele é dividido do seguinte, ó. O ativo não circulante, ele é dividido em ARLP e os 3I. O que são os 3I? Investimento, imobilizado e intangível, tá? Então, nós temos aqui, ó,
ARLP, investimento imobilizado e intangível. Aí vamos ver aqui as contas do ARLP. Primeiro, ó, o ativo não circulante, ativo realizável a longo prazo. Aí nós temos as contas a receber e duplicatas a receber. Observe, pessoal, que contas a receber nós temos no ARLP e também nós temos no ativo circulante, ó. Observe que lá no ativo circulante nós temos aqui, ó, contas a receber, tá? Qual é a diferença? A diferença, pessoal, é só no prazo. Então, normalmente, quando a gente for fazer as questões, você vai ver lá. As questões que são de longo prazo entra no ativo realizado a longo prazo, tá? Aí, ó, observe que praticamente são as mesmas contas, ó, perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosas e juros apropriados. Ou seja, estão no ARLP e estão no ativo circulante, tá? Qual é a diferença? No prazo. Vocês vão ver as questões, pessoal, e essas mesmas contas estão no prazo. E aqui, muito importante, pessoal, essa daqui, ó, créditos tributários e tributos diferidos. Aí nós temos ICMS diferido, IRPJ diferido e CSL diferida. Isso aqui, pessoal, já caiu também na prova do exame. Pergunta assim, o IRPJ fica em qual conta no balanço patrimonial? Aí você tinha que ter colocado lá ARLP. ARLP, tá? Ativo realizável a longo prazo. Então, essas três contas aqui, pessoal, fica no ARLP. Observe que aqui, ó, é diferido, tá? O que é diferido, pessoal? Diferido é depois, lá no futuro, tá? Então, por isso que ele é ARLP, lá no futuro. Se fosse presente, pessoal, observe lá, ó, é ICMS a recuperar, IRRF a compensar, PIS a recuperar. Então, isso aqui fica no ativo circulante. Já lá para o futuro, ó, é um ARLP, tá? Então, já lembra aí, pessoal. Diferidos significa depois, tá? Diferido significa depois. Vamos continuando. Agora, nós temos créditos com partes relacionadas. Isso aqui, pessoal, é um ARLP, tá? O que é créditos com partes relacionadas? Créditos com partes relacionadas é lá como nós vimos na Lei 6.404. É créditos com diretores. O diretor é uma parte relacionada da empresa. É créditos com uma coligada, com uma controlada. Isto aí, pessoal, chama-se partes relacionadas, tá? E essas partes relacionadas, elas podem pegar dinheiro emprestado com a minha empresa durante somente 3 dias. Pegou dinheiro emprestado só 3 dias, pessoal, já vem direto para o ARLP, tá? Então, créditos com partes relacionadas é uma conta do ARLP. Dividendos propostos, olha aí, pessoal, a receber. Dividendos proposto a receber é uma conta do ARLP, tá? Dividendos proposto a receber é uma conta do ARLP. As contas de crédito, a gente vai já ver, tá, dona Daniela? Não se preocupe aí, por enquanto a gente está vendo as contas do ativo. E a gente sabe que as contas do ativo, pessoal, têm natureza devedora. As contas retificadoras do ativo têm natureza credora, tá? E aqui nós temos novamente, ó, ativos biológicos, ó. Ativos biológicos é um ARLP. Temos também, ó, despesas pagas antecipadamente. Por que que acontece isto? Por causa do período, tá? Foi como nós vimos aqui, pessoal, ó. Como nós vimos aqui, ó. Tá? A mesma conta, né, ó. A mesma conta, duplicatas a receber. Aí eu vendi, né? Eu tenho uma duplicata a receber, pessoal. Duplicatas a receber, ó. Eu tenho uma duplicata a receber com 36 meses, ó. 36 meses, só um exemplo, tá? Ó. Aí eu estou aqui no mês 6, ó. No mês 6, né? Então, são 6 meses circulante, mais 12 meses circulante. Então, são 12
18 no circulante e 18 no ARLP. Tá certo? Essas contas crédito tributário são pagas depois, por isso diferido. Exatamente, dona Daniela. Então, são créditos que você tem direito e que vai receber depois. Então, são créditos diferentes, tá? Então, pessoal, quando tiver o prazo, ela pode ser do ativo circulante, como pode ser do ARLP, tá? Como nós vimos aqui a explicação. Então, você vendeu a longo prazo, uma parte vai ser ativo circulante e outra parte vai ser a RLP. E a Banca Consulplan gosta muito desses detalhes, pessoal. E a gente mostra isso aqui durante o curso, tá? Agora vamos para a próxima conta. A próxima conta, pessoal, é o ativo não circulante investimentos, tá? Já anote aí, pessoal. Qualquer participação, teve o nome participação, aí você já sabe que é um investimento. Participação em controladas, investimentos. Participação em controlada, em coligadas, investimentos. Participações avaliadas pelo método custo, investimento. Teve o nome participação, investimento. Com exceção de participação dos não controladores, tá? Porque é um PL. Participação dos não controladores é um PL, tá? A gente vai ver lá no finalzinho do PL, pessoal. É a última conta do PL, ó. Passivo, contas a pagar. Aqui nós temos passivo, aqui nós temos o patrimônio líquido, ó. Participação dos não controladores, ó. É a última conta do PL, tá? Então, pessoal, teve o nome participação, você já sabe que é ativo não circulante investimento, com exceção de participação dos não controladores, tá? Já anote isso aí, pessoal. Muito importante. Aí nós temos, ó, mais-valia sobre ativos líquidos e ágio por expectativa de rentabilidade futura. Este ágio por expectativa de rentabilidade futura, pessoal, é chamado também de goodwill. É chamado também de goodwill. E outras participações. Outras participações é o quê? Investimento. Perdas estimadas para redução do valor recuperável. Aí ele vai dizer, se refere a outras participações. Aí é uma retificadora do investimentos, tá? Continuando aqui. Participações avaliadas pelo valor justo. Investimento. Propriedade para investimento, investimento. Propriedade para investimento, aluguel, investimento. Propriedades mantidas em arrendamento operacional, investimento. Propriedades mantidas para valorização ou definição futura, investimento. Então, pessoal, teve o nome participação, investimento. Propriedades, investimento, tá certo? Propriedades é investimento. Ó, propriedade para investimento, propriedade mantida em arrendamento e propriedade para avaliação futura. Essas contas, normalmente, é a que o pessoal tem mais dificuldade, pessoal. Essas contas do ativo não circulante investimentos, tá? Então, teve o nome participação, investimento, com exceção de participação dos não controladores. Propriedade para investimento, investimento. Propriedade mantidas para arrendamento operacional, investimento. E agora vamos falar sobre o imobilizado. O imobilizado, pessoal, nós temos terrenos, edificações, instalações, computadores e periféricos, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios. E nós temos os veículos. E aqui nós temos as contas retificadoras. Aí nós temos, ó, perdas estimadas ao valor recuperado. Depreciação acumulada. Depreciação acumulada, pessoal, se refere ao quê? Se refere a edificações, instalações, computadores e periféricos, máquinas, equipamentos e móveis e utensílios. Então, depreciação acumulada se refere a ativo imobilizado, tá? Então, ó, depreciação, ativo imobilizado. Amortização, ativo intangível. A gente vai ver isso aqui. Então, teve uma depreciação acumulada, pessoal, retificadora do ativo. Retificadora tem natureza diferente, tá certo? Então, natureza diferente, ó. Aqui, ó.
Edificações é uma conta de natureza devedora. É uma conta de natureza devedora. Por quê? Porque ela é uma conta do ativo não circulante. Já a conta, ó, depreciação acumulada de edificações é uma conta de natureza credora. Por que ela é uma conta de natureza credora? Porque ela está retificando a edificação. Aí a gente vai ver durante o balanço patrimonial, pessoal, nas questões, que a gente vê como essa depreciação diminui, tá? Diminui o seu principal, ou seja, o acessório e o principal. Veículos, qual é a depreciação de veículos? Aí diminui essa conta veículos, tá? Continuando, aí nós temos veículos, nós temos exaustão acumulada. Exaustão, pessoal, se refere ao quê? Exaustão acumulada se refere quando você tem um terreno, esse terreno é uma mina de água, vamos dar um exemplo aqui, essa mina de água mineral. Aí, isso aí, você vai observando que esta água vai ter um período que vai se acabar. Então, pessoal, isso aí chama-se exaustão acumulada, ou seja, o terreno vai se exaurindo, aquela água vai se exaurindo. O petróleo vai ter um período que ele vai se acabar. Às vezes ali é o maior produtor do petróleo, mas daqui a um período ele vai se acabando através de quê? De sua exaustão, tá? E aqui nós temos os imobilizados em andamento, instalações, edificações, instalações, equipamentos, adiantamento a fornecedor e perdas estimadas a valor, redução a recuperar, tá? O que é um imobilizado em andamento? Vamos dar um exemplo aqui, pessoal, bem simples aqui, ó. Eu tenho aqui o meu escritório, né? Minha empresa aqui toda grande, bonitona e tudo mais, só que preciso renovar ali, pessoal, umas paredes. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou comprar tijolos. Então, na hora que eu compro aqueles tijolos, né, 2.000 tijolos, aqueles tijolos, pessoal, ele vai entrar no meu imobilizado, ele vai chamar de imobilizado em andamento, tá? Outro exemplo bem simples, que cai muito em concursos, asas de avião. Quando você tem uma questão lá que diz asas de avião é o quê? Imobilizado e tudo mais. Aí você vai ver que é um imobilizado em andamento. Então, ali vai renovar o seu imobilizado, tá? E aqui nós temos o ativo intangível. O ativo intangível, pessoal, é aquilo que a gente não pode pegar. Exemplo, patentes, uma marca. Patentes é a mesma coisa de marca, tá? A marca você não pega. Direitos autorais, você é autor de uma música. Você é autor de uma música, pessoal, então você tem os direitos autorais, ali é um intangível, tá? Intangível em desenvolvimento, um software. O software, pessoal, é um intangível, tá? O software é um intangível. Aí nós temos amortização acumulada, perdas estimadas, valor recuperável. Isso aqui são retificadores. E agora, pessoal, vamos falar do passivo. O passivo é bem menos, quer ver? Nós temos aqui o passivo circulante, fornecedores, fornecedores nacionais e fornecedores estrangeiros. E nós temos salários e encargos sociais. Aí nós temos aqui, ó, salários a pagar, rescisões a pagar, prolabore, pensão alimentícia, férias a pagar, 13º a pagar, INSS a recolher, FGTS a recolher, contribuição sindical a recolher, contribuição sindical, aliás, contribuição assistencial a recolher. Então, pessoal, o que foi que nós observamos aqui? Do mesmo jeito lá do ativo, tá? Então, tudo que for a pagar, tudo que for a pagar, tudo que for a pagar vai ser um passivo. Ó. Salários a pagar, passivo. Férias a pagar, passivo. Tudo que for a recolher, tudo que for a recolher, tudo que for a recolher é passivo também. INSS a recolher, FGTS a recolher, contribuição sindical a recolher. Então, tudo que for a pagar e a recolher é passivo. Tudo que for a compensar, receber e recuperar é um ativo. Tá certo, pessoal? Podemos continuar? Ok, então vamos lá continuar. Aí nós temos aqui, pessoal, obrigações fiscais. ICMS a recolher,
ICMS substituição tributária, COFINS a recolher, PIS a recolher, ISS a recolher, ISS retido na fonte a recolher, RF a recolher, IPI a recolher. Ou seja, o que estiver a recolher, pessoal, você já sabe que vai ser um passivo. O que estiver a pagar vai ser um passivo, tá? Contas a pagar, passivo. Salários a pagar, passivo. Duplicatas a pagar, passivo. Títulos a pagar, passivo. Então, o que for a pagar é passivo. O que for a recolher também é passivo, tá? Aí nós temos aqui ainda, ó, IRPJ a recolher, CSL a recolher, parcelamento de tributos, IRPJ recolhido antecipado e CSL recolhido antecipado. Isso aqui, pessoal, é um passivo circulante, tá? Observe que esse IRPJ recolhido antecipado é diferente do IRPJ diferido, lá diferente dos diferidos, tá? Então, IRPJ recolhido antecipado, passivo circulante. Lá nos diferidos, né, quando você tem alguma coisa diferido, é ativo, tá? Empréstimos e financiamentos, empréstimo bancário, pessoal. Nós temos empréstimos a pagar, financiamento a pagar, aí esta conta aqui, pessoal. Anote esta conta aqui, ó. Duplicatas descontadas. Duplicatas descontadas é uma conta do passivo, tá? Duplicatas descontadas é uma conta do passivo. Aí nós temos encargos financeiros a transcorrer, outra conta, pessoal, e essa daqui é muito importante também, tá? Encargos financeiros a recolher e custos de transação a apropriar. Então, pessoal, normalmente do passivo, o que você tem que se preocupar mais são com as contas retificadoras do passivo, tá? Aí nós temos ainda a transação com partes relacionadas, ó, debêntures, tá? E encargos financeiros a transcorrer, retificadora, e custo de transação apropriar, retificadora. E o que é debêntures, pessoal? Debêntures é uma conta do passivo, é uma obrigação, tá certo? O que é debêntures? Debêntures é como se eu tivesse, a minha empresa tivesse pedindo emprestado a terceiros. Vamos dar um exemplo bem simples aqui, ó. Eu tenho a minha empresa e a minha empresa está precisando de dinheiro. Vou dar um exemplo aqui, eu não vou nem dar o exemplo aqui bem, vou dar o exemplo com a empresa do Silvio Santos, tá, pessoal? Vou dar o exemplo do Silvio Santos. A empresa do Silvio Santos quer captar dinheiro emprestado, só que ela não quer ir no banco, ela não quer ir no banco pegar dinheiro. Aí o que é que ela faz? Ela vai na Comissão de Valores Imobiliários, na CVM, e conversa lá com o pessoal e a empresa lança debêntures. Então, pessoal, debêntures é um título de crédito que ele vai lançar no mercado e o pessoal vai comprar aquele título de crédito. Determinado período você vai receber, tá? É como se fosse um exemplo bem simples aqui, a Telecena. Quando você compra a Telecena, o que é que acontece, pessoal? Depois de determinado período, você não recebe o dinheiro de volta? Então, é mais ou menos parecido a debêntures. Você vai à captação, você pega o dinheiro emprestado e, depois de determinado período, você devolve, tá? Então, debêntures é uma conta do passivo. Aí, aqui nós temos contas a pagar, ó, tudo que for a pagar, pessoal, a gente já sabe que é passivo. Contas a pagar de água e luz, contas a pagar de telefonia e internet. E aqui, pessoal, sigo, ainda continuando, ó, comissões a pagar, outras obrigações, adiantamento de clientes. Está lembrado lá que eu disse, ó, clientes é uma conta do ativo, adiantamento de clientes é uma conta do passivo, porque é uma obrigação, tá? Então, você faz assim, pessoal, clientes e fornecedor. Clientes é ativo circulante, fornecedor passivo circulante. Adiantamento a clientes, passivo circulante. Adiantamento a fornecedor, ativo circulante. Fica sendo ao contrário, ó. Depois vocês treinem isso aí que você vê como tudo vai ficar mais tranquilo, tá? Juros sobre o capital próprio, a pagar, passivo. Dividendos, a pagar, passivo. Provisões, aí nós temos as provisões, pessoal. Fiscais, previdenciárias, trabalhistas, provisões para benefícios. Qualquer provisão, teve o nome de provisão, você já sabe que vai ser um passivo, tá?
Provisão é um passivo. A PSLD, pessoal, muitos professores chamam de provisão, mas ali já não é mais considerado provisão, é considerado uma perda, perdas estimadas. Então, perdas estimadas é diferente de provisão, tá? Então, teve o nome provisão, passivo. Encargos a apropriar. Encargos a apropriar é uma conta retificadora do passivo. E aqui nós temos o passivo não circulante, aí nós temos as contas empréstimos e financiamento, empréstimos a pagar, financiamento a pagar, duplicadas descontadas, encargos financeiros a transcorrer e custos de transação a apropriar. Praticamente as mesmas contas de um e de outro. O que é que muda? Muda o prazo. Então, muda o prazo, tá, pessoal? E aqui nós temos debêntures, ó, a debêntures estava lá no circulante, agora está no não circulante. Normalmente, as questões pedem, pessoal, as debêntures no passivo não circulante, tá? Prêmio na emissão de debêntures apropriar é uma conta do passivo. Encargos financeiros a transcorrer é uma conta do passivo, né? É uma conta retificadora, ó, retificadora tem natureza devedora, tá? Por quê? Porque as contas do ativo têm natureza. Aliás, as contas do passivo têm natureza credora, mas como ela é uma retificadora, ela tem natureza devedora. Tributos diferidos, IRPJ diferidos e CSL diferida. Aí, normalmente, quando for isso aqui, pessoal, a questão vai dizer se esse IRPJ diferido ou CSL diferida vai ser um passivo ou vai ser um ativo, tá? E aqui nós temos as provisões. E agora, pessoal, vamos para o PL. Ó. O PL, pessoal, nós temos o capital social, e este capital social é dividido em capital subscrito e capital a integralizar. Tá? O que é o capital a integralizar? Capital a integralizar, pessoal, é o que falta para você subscrever o capital. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Eu vou formar meu capital subscrito em 10 mil. Aí já foi realizado 9 mil. Aí está faltando 1.000. Este 1.000 que está faltando, pessoal, é chamado de capital a integralizar. Aí a gente vai ver as questões desse assunto aqui, capital a integralizar, na nossa próxima aula completa, tá? Na segunda aula do curso, a gente já entra aqui nesse capital a integralizar, para você saber o que é subscrição e o que é a integralização de capital, tá? Aí nós temos aqui reservas. Pessoal, qualquer reserva é PL, tá? Então, já anote aí também. Qualquer reserva é PL. Aí nós temos reservas de capital e reservas de lucro. Nós só temos essas duas reservas, pessoal. Reservas de capital e reservas de lucro. Dentro das reservas de capital, nós temos qual? Ágio na emissão de ações. Ágio na emissão de ações é uma reserva de capital. Reserva especial para ágio na incorporação é uma reserva de capital. Gastos na emissão de títulos patrimoniais é uma reserva de capital, tá? E as reservas de lucro? Reserva de lucro, pessoal, nós temos reserva legal, reserva estatutária, reservas para contingência, reservas de lucro a realizar, reserva para expansão, reserva de incentivos fiscais e reservas especial para dividendos obrigatórios não distribuídos. Então, se a questão perguntar, qualquer reserva, pessoal, a gente já teve lá, ó, reserva tal, a gente já sabe que vai ser um PL, tá? Quando a gente tiver essas questões, a gente vai ver aqui. Então, o mais importante aqui, pessoal, é você entender isso aqui neste momento, tá? E agora nós vamos para as contas de resultado. As contas de resultado, pessoal, nós temos os faturamentos de vendas de produtos, faturamentos de bruto de vendas de produtos e imposto sobre produtos industrializados. Essas duas primeiras linhas aqui, pessoal, são as duas primeiras linhas da DRE de uma empresa industrial, tá? A gente vai ver isso aí também durante as questões. Então, uma empresa industrial, a DRE dela começa com faturamento bruto menos o IPI. E aí, depois você tem a receita bruta. Aí temos a receita de vendas, receita de serviço. Aí nós temos aqui, pessoal, os tributos sobre vendas e serviços, PIS sobre faturamento, COFINS, ICMS sobre vendas, isso aqui tudo está dentro da DRE, tá? Outros ajustes da receita brutas, abatimentos, ó,
Como é que você sabe se é uma receita ou se é uma despesa? Aí você vai olhar, pessoal. Então, você vai observando isso aí você vai vendo, ó, abatimento sobre vendas, descontos incondicionais, vendas canceladas, devoluções prováveis, provisões para garantias e garantias pós-entrega, tá? Isso aí são deduções da receita bruta, ó. Deduções da receita bruta, que na realidade passa a ser uma despesa. A gente vai ver isso aí nas questões, tá? E aí, pessoal, como tem muitas contas aqui de DR, de resultado, e aí a gente vai ver mais na prática essas contas de resultado. Tá? Quando tiver uma conta difícil, eu vou lá e explico. E aí, para a gente não perder tempo, vamos resolver umas questões aqui, tá certo? Então, vamos lá resolver as questões aqui. Antes de ir, pessoal, vamos aqui para esses alguns detalhes aqui, ó. Qualquer coisa a recuperar ou a receber é classificado no ativo circulante. Natureza devedora. ICMS a recuperar, PIS a recuperar. Qualquer coisa a pagar ou a recolher é classificado no passivo circulante. Aí aqui, ó, observação. Nas questões do exame de suficiência, quando a questão... isso aqui depois eu vou explicar durante as questões, tá? Então, vamos para a primeira questão aqui, pessoal. Olha aqui o que é que a questão está pedindo. Em determinado período, a empresa Dom Casmurro Comercial apresentou a seguinte estrutura patrimonial. Aí aqui ele deu as contas e ele pede, com base nos dados anteriores, os valores do ativo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido são, respectivamente. Aí vamos lá, pessoal, classificar. Eu vou perguntando e vocês vão dizendo, tá? Capital social. PL, muito bem, pessoal. PL, ó. Aí, pessoal, ó, vocês vão ver como essas contas, tudo vocês já sabem. As contas que você tem dificuldade é as contas do ativo não circulante de investimento, tá? Fornecedores. Passivo, exatamente. Passivo circulante. Caixa. Ativo, ativo circulante. Diz se é ativo circulante ou não circulante, Vitor, que é para ficar acostumado, tá? Empréstimos a pagar de longo prazo. Não, passivo não circulante. Passivo não circulante, dona Natália. Dona Daniele. Passivo não circulante, tá? Salários a pagar. Salários a pagar, passivo circulante. Muito bem, o pessoal está respondendo aí. Terrenos. Ativo não circulante. Ativo não circulante, pessoal, quando for ativo não circulante, a gente bota o grupo dele, tá? Ativo não circulante, imobilizado. Duplicatas a receber. Todo mundo acertou aí. Ativo circulante. Ativo circulante, tá? Banco. Ativo circulante. Móveis e utensílios. Ativo não circulante imobilizado. Exatamente. Ativo não circulante imobilizado. Estoques. Ativo circulante. Veículos. Ativo não circulante imobilizado. Muito bem aí. O Vitor, o Alex, a dona Laudiceia. E aqui, pessoal, edificações. Ativo não circulante imobilizado. Pronto. Aí, pessoal, o mais difícil da questão nós já fizemos. É assim que cai na prova. Isso aqui é uma questão da Consulplan. Todas essas questões aqui, pessoal, são questões da Consulplan, tá? Aí eu venho aqui, ó, ele está pedindo ativo circulante. Passivo não circulante. Passivo não circulante, pessoal, eu só tenho um, ó, R$ 100.000, tá? R$ 100.000, ó, pode ser esta e pode ser esta. E agora, como eu vou pegar e vou olhar quanto é o meu patrimônio líquido. Vamos olhar quais são as contas do patrimônio líquido.
do PL, nós temos o capital social. E o que é que tem mais de PL aqui? Só o PL, pessoal, 262 mil. Ó. Então, a resposta só pode ser a letra A ou só pode ser a letra C. As outras já estão fora, tá? Então, vamos ver aqui quanto é o meu ativo circulante. Aí eu venho aqui, pessoal, tenho 50 mil, tenho mais 84.500, tenho banco 99.500 e tenho estoques 70 mil. Estoques 70 mil. Só isto, né, de ativo circulante. Vai dar quanto, pessoal? Isso aí. Deixa eu pegar aqui a calculadora para auxiliar. 50 mais 84,5 mais 99,5 mais 70, que vai dar igual a 304 mil. 304 mil, pessoal, eu venho aqui e marco a letra C, tá? E aí, pessoal, conseguiram entender agora? Melhorou agora a classificação das contas? Aí, ó, eu digo para vocês, pessoal, quando a gente chegar lá no dia da prova, essas contas aqui, tudinho vocês vão estar sabendo, tá? Porque a gente não vai fazer só esse exercício aqui, não. A gente vai fazer muitos exercícios de contas contábeis. Pessoal, a alma da contabilidade é você saber as contas contábeis e lançamentos contábeis, tá? Lançamentos contábeis e contas contábeis é o que você tem que saber para você entender a contabilidade de um modo geral. Então, é isto aqui mesmo, tá? Vamos para a próxima. O que é que a questão está pedindo? Aí você olha aqui, ó, pessoal, como é que se faz na hora da prova, tá? Ó, você não lê questão item por item, você olha o que é que a questão está pedindo, ó. A sociedade empresária, criada em janeiro de 2018, quando iniciou suas atividades, apresentou ao final do ano as seguintes contas com os seus respectivos saldos na contabilidade, após destinação do resultado apurado. Aí ele diz, ó, a partir dos dados apresentados ao final de 2018, o valor do ativo não circulante imobilizado. Então, pessoal, eu só quero ativo não circulante imobilizado, tá? Só quero isto. E outro detalhe, quando a questão diz isso aqui, pessoal, após destinação do resultado apurado, significa que a questão já fez já fez a DRE, e esta DRE vai para dentro do balanço patrimonial, tá certo? Então, vamos lá. Ajudou muito devido a eu estar reestruturando o plano de contas da minha empresa. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou perguntando e vocês vão dizendo, tá? Bancos contra movimento. Ativo circulante. Títulos a pagar. Passivo circulante. Imóveis de uso. Ativo não circulante imobilizado, tá? Ativo não circulante imobilizado, 35 mil. Ele só quer isso aqui, pessoal, ó, o imobilizado, tá? 35 mil. Ações em tesouraria. Ações em tesouraria, pessoal, anote esta conta aqui, tá? Anote, ó, retificadora do PL. Anote essa conta porque ela cai em todas as questões. Então, anote essa daí, ó, retificadora do PL, tá certo? Retificadora do PL. Já anote essa daí que ela cai em todas as questões, em todas as provas. Fornecedores. Passivo circulante. Mercadorias para revenda. Ativo circulante. Muito bem. Marcas e patentes. Ativo não circulante, intangível. Ativo não circulante, intangível.
Capital subscrito. PL, exatamente, pessoal. Capital subscrito é PL, tá? Adiantamento a fornecedores. Adiantamento a fornecedores? Não, retificadora do ativo circulante, não. É só você lembrar, pessoal, ó, clientes e fornecedores, ó, tá? Clientes, ativo circulante. Fornecedores, passivo circulante. Se eu colocar um adiantamento, ele muda, ó. Adiantamento, adiantamento de clientes, passivo circulante. Adiantamento a fornecedores, ativo circulante, tá certo? Então, pessoal, houve o nomezinho de adiantamento na frente, já muda o grupo, tá certo? Já muda. Então, vamos lá, continuar. Então, adiantamento a fornecedores, ativo circulante. Veículos de uso. Imobilizado. Isso aqui, pessoal, entra, tá? A questão está pedindo isso aqui, ó, R$ 8.000. Investimentos em coligadas. Investimento em coligadas, pessoal. Exatamente. A diferença é a preposição do português que muda o entendimento e a intenção ou a introdução da conta. Mas normalmente a banca consultora ela não está pedindo muito essa parte da preposição, não, tá, pessoal? Ela só quer saber o contrário. Clientes, ativo circulante, adiantamento de clientes, aí passa a ser um passivo, tá? Investimentos em coligadas. Não, ativo não circulante, investimento, pessoal. Olha aqui o nome, ó, investimento, ó. Ativo não circulante, investimento, tá? Investimento. Pessoal, vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Quando vocês tiverem a dúvida da conta, normalmente, tá? Normalmente você vai ficar com dúvida em ativo não circulante investimento, porque as outras vocês vão ver como vocês vão saber tudinho, tá? Reserva legal. Qualquer reserva é PL. Qualquer reserva, pessoal, é PL, tá? Teve o nome reserva, você já sabe que é PL. Adiantamento recebido de clientes. Adiantamento de clientes, pessoal. Passivo circulante, muito bem. Depreciação acumulada de imóveis. Retificadora do ativo não circulante imobilizado. Pessoal, tem que botar o nome, tá? Retificadora, ó. Retificadora do ativo não circulante imobilizado. Entra diminuindo, ó. Vem para cá diminuindo, porque ele quer um imobilizado. E uma retificadora diminui, tá? Títulos a receber. Ativo circulante. Capital a integralizar. Retificadora do PL. Retificadora do PL. R$ 8.000. Ó, está retificando, tá? Salários a pagar. Passivo circulante. Propriedade para investimento. Propriedade para investimento, ativo não circulante, investimento, ó, o Alex, teve o nome investimento, ó, ativo não circulante, investimento, tá? Imposto a recolher,
Passivo circulante. Muito bem, dona Gláucia. Muito bem. Dividendos a pagar. Dividendos a pagar é um passivo, pessoal. Dividendos a pagar é um passivo. Tudo que for a pagar é um passivo, tá? O Diogo colocou aí PL. Não, Diogo. Tudo que for a pagar é passivo, tá certo? Reserva estatutária. Olha aí, pessoal. Reserva. Reserva é um PL, tá? Reserva é um PL. Depreciação acumulada de veículos. Eita, eu botei esses 8 mil aqui, por quê? Esses 8 mil não entram, não. Eu botei aqui retificadora do PL, ó. Depreciação acumulada de veículos, retificadora do ativo não circulante imobilizado. Muito bem. Esta daqui entra, pessoal. Retificadora do ativo não circulante imobilizado. Entra diminuindo, ó. 1.200, tá? Clientes, ativo circulante. Empréstimo bancário, passivo circulante. Pronto, pessoal. Feito isto, é só a gente somar aqui, tá? Na hora que a gente fizer essas continhas, vai dar 40.200. E o nosso gabarito é a letra A, tá? Pessoal, conseguiram entender? Ok, então é o seguinte, ó. Vamos encerrando por aqui, tá? Segunda-feira, nesse mesmo horário, aliás, no horário de 19h30, a gente inicia a partir da terceira questão, tá? Continue estudando, veja as contas, pessoal, e pode tentar resolver as questões, tá? Pode tentar resolver as questões. E aí, pessoal, se vocês tiverem algum amigo, nosso curso está precisando de alunos, tá certo? Eu estou com pouquíssimos alunos mesmo. Aí, se você tiver algum conhecido, pode ter certeza que você não vai se arrepender do nosso curso, tá? O nosso curso é justamente desse jeito, pessoal, interação total. Interagindo, você aprende. Eu acho que aprende mais do que assistindo sozinho. Depois, se você não assistir agora, você pode assistir depois, mas toda hora a gente está interagindo, tá? Então é isso, pessoal. Uma boa noite a todos e até segunda-feira, se Deus quiser, tá? Boa noite, tá?